Oi, galera da Rede Ciência Sem Fronteiras, estamos aqui com mais uma entrevista. Dessa vez é com o Tiago Araújo, que faz medicina na Fundação, que é a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, e ele fez o intercâmbio para os Estados Unidos. Ele estudou na St. Louis University, e daí o estágio do Summer ele fez em Harvard. E é legal que ele fez estágio e pesquisa no departamento de cirurgia plástica, mais especificamente na área de reconstrução microcirúrgica da mama. Tiago, conta pra gente o que te motivou a escolher o curso de medicina. Bom, essa é uma pergunta complicada, né? O meu pai é médico, meu pai é pediatra, então eu acho que um pouco foi a exposição precoce. Desde criança eu me lembro de estar no meio do hospital e eu já sabia que eu queria fazer cirurgia antes de entrar na faculdade. Então foi essa foi a minha força motriz, assim, fazer cirurgia mesmo. Conta pra gente, assim, durante a sua formação acadêmica, você já participava de algum projeto de pesquisa ou extensão? No segundo ano, que a gente começa a procurar monitorias e coisas extracurriculares para fazer, eu acabei me inscrevendo num projeto de iniciação à docência, em vez de procurar um projeto de iniciação científica. E eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive assim com projetos de extensão. Era um projeto de bioinformática. Aí, no terceiro ano, foi que, na disciplina de farmaco da minha universidade, tem um professor que ele escolhe alguns alunos, no final da cadeira, para integrar uma liga científica, estritamente acadêmico-científica. Assim, não é uma liga com projetos de extensão ou coisas assim, cursos, é só para fazer pesquisa, que é de cardiodiabetes. Uhum. E foi aí e ele me pegou especificamente para a parte de estatística, porque eu já tinha feito o projeto de bioinformática e porque, enfim, ele me daria bem com números e ele estava certo. E aí eu acabei, comecei a ser um trainee de bioestatística do Centro de Pesquisa do Hospital São Francisco, que faz parte do complexo da Santa Casa. Então eu acabei entrando em vários projetos de pesquisa como estatístico. Eu cuidava dos bancos de dados, fazia análises menos complexas no início e ele ia me ensinando. E aí eu peguei muito gosto por pesquisa. E aí mas eu sempre, como eu disse, gostava de cirurgia. Aí eu comecei a procurar pesquisas em cirurgia. E aí eu acabei indo para a PUC. Só na PUC é que eu fui conseguir uma oportunidade numa tese de mestrado, onde eu fazia também a parte de banco de dados e tudo mais, mas comecei a fazer a parte prática também. A gente, enfim, injetava concentrado de plaquetas em ratos para estudar neovascularização, deposição de fibrina, coisas de cirurgia plástica. Era um mestrado de uma cirurgia plástica. Como que você ficou sabendo do Ciências Sem Fronteiras? Bom, foi pelo site da faculdade. Um dia apareceu o link, uma oportunidade de estudar um ano fora, né? Que era uma coisa que eu tinha muita vontade, até por já estar nesse ponto bastante interessado em pesquisa, na área acadêmica, eu achei que ia ser bem proveitoso. Aí eu me inscrevi. Em relação às disciplinas, como é que foi? Bom, lá na SLU, na St. Louis University, ela era, na época, uma das poucas universidades que permitiam que a gente fizesse medicina. Então eu peguei uma cadeira de mestrado em bioestatística, de introdução à bioestatística, mas era nível de mestrado. E eu fiz a gerência para profissionais da saúde. Fiz uma cadeira era como se fosse uma cadeira de metodologia científica, onde tu criava um projeto de pesquisa do início ao fim. Bem legal essa cadeira. E a outra que eu fiz foi desenho. Eu fiz desenho 1, que era bem legal e eu escolhi porque no final da cadeira tu podia escolher uma habilitação. Se tu ia querer desenho paisagista, desenho preto e branco, e eu escolhi anatomia. E, Tiago, você participou de algum projeto de pesquisa ou extensão na St. Louis?
Então, participei. Porque, assim, lá nos Estados Unidos, estudantes de medicina, eles todos já têm uma graduação, tá? Todos eles já passaram pelo undergrad. Então, eles já têm uma diploma de bioquímico, ou, não sei, esse tipo de profissional. Até alguns fazem enfermagem antes, técnico de laboratório. Então, eles já fizeram muita pesquisa de bancada, que é aquela pesquisa com pipeta, com em técnicas de biologia molecular. Isso é muito forte lá. E eles mesmos me disseram que eu deveria fazer isso, se eu quisesse ter uma formação americana. Então eu busquei no laboratório de oftalmologia. Eles estavam desenvolvendo uma vacina para herpes ocular, que é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos. E aí eu decidi embarcar nessa, porque eu nunca tinha tido experiência com esse tipo de procedimento, assim, pesquisa de bancada mesmo. Fui fazer. Por 2 meses e larguei, porque não é comigo, definitivamente. Então, essa foi um dos projetos de pesquisa com os quais eu me envolvi. Como eu vi que, já, assim, pesquisa não ia dar certo lá na SLU, porque eles fazem muita pesquisa desse tipo, eu acabei fazendo estágios observacionais. Eu fiquei um semestre com o serviço de cirurgia plástica de lá. Foi muito legal, muito legal. Eles fazem coisas muito diferentes da cirurgia plástica aqui no Brasil. É muito forte cirurgia bucomaxilo lá, muito forte. E outra coisa outro estágio que eu fiz lá foi na outra universidade de St. Louis, que é a Washington University. Eu fiz um estágio de 1 mês em cirurgia hepatobiliar. Então, Thiago, você participou desses estágios observacionais em cirurgia, e daí depois o Summer você fez em Harvard, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência. Então, eu acabei indo para o Brigham and Women's Hospital, que é um dos hospitais escolas de Harvard, para trabalhar com a doutora Chan, que é a diretora do departamento interno de mama do departamento grande de cirurgia plástica de Harvard. Eu fui para lá especificamente para fazer parte de uma pesquisa que era com reconstrução de mama, que comparava a reconstrução de mama microcirúrgica com reconstrução de mama não microcirúrgica, utilizando retalho de abdômen, e reconstrução com expansor e prótese. Estava avaliando principalmente a questão da radiação. Foi uma experiência incrível, assim, única mesmo, porque é tudo muito diferente, assim. A maneira como as pessoas interagem umas com as outras, o tipo de serviço que é disponibilizado lá, não só porque é Harvard, porque é um hospital de ponta, mas por toda a realidade do sistema de saúde americano, que é muito diferente do nosso. Como que você conseguiu esse estágio em Harvard? Além de eu mesmo ter corrido atrás, uma coisa que eu falo para todo mundo é que procure o Career Center, o centro de carreira que a maioria das universidades americanas tem. E eles ajudam muito com essa parte de montar o teu currículo, de apresentação em entrevistas. Eles ajudam com essa parte de procurar emprego ou procurar estágio, que eles ajudam, que é gratuito para os estudantes da universidade. Então eu procurei o Career Center e eles me ajudaram a montar o meu currículo, me ajudaram a montar o meu resume, que é uma versão pequena do currículo, que vocês têm que se munir para que vocês fiquem o mais parecidos possíveis com estudantes americanos. Como se fosse um estudante americano buscando um estágio. Porque não adianta, assim, fazer como a gente faria aqui no Brasil, que a gente, sei lá, liga e diz, me dá um estágio. Só assim não adianta, entendeu? Tem que mostrar de onde tu veio, tem que mostrar que tu tá participando do programa, tem que mostrar o teu currículo. E foi o que eu fiz. Eu montei tudo isso e eu mandava e-mails, tá? Para os serviços de cirurgia plástica que eu julgava que eram os melhores. Além disso, entre em contato. Liguem para os departamentos, conversem com as secretárias, elas são sempre muito solícitas, e perguntem, como que eu faço, para onde eu mando o meu currículo. Isso serve para duas coisas, mostra interesse, e já serve para tu mostrar o teu nível de inglês. E como que foi voltar para o Brasil? Então, no início, assim, foi muito bom, na verdade, porque eu já estava com bastante saudade de todas as pessoas aqui, enfim. Então, foi aquela montanha-russa, porque foi muito bom quando eu foi muito ruim ter deixado os Estados Unidos, mas eu admito que eu estava já com muita vontade de voltar.
Então, quando eu voltei, eu estava muito feliz. Mas isso já meio que preparando as pessoas que estão e que vão ir. Depois que isso passa, vem uma, não vou dizer que é depressão, assim, mas vem um momento de que eu fiquei muito mal, assim, sabe? Eu tive dificuldade de me readaptar a algumas coisas. Eu não tinha tolerância a algumas coisas. Tipo, é falta de pontualidade, a falta de segurança. E o que você está fazendo com toda essa bagagem cultural e científica que você trouxe lá dos Estados Unidos? O que eu fiz, o que eu tentei fazer, que foi uma coisa que eu acho que a gente, como teve essa oportunidade, a gente tem que fazer, que é, eu me encontrei, fiz reuniões com os coordenadores do curso e mostrei para eles as cadeiras que eu fiz, as pesquisas que eu tive a oportunidade de fazer, e falei que a faculdade, a minha faculdade no caso, mas qualquer faculdade, de qualquer um que estiver assistindo agora, pode incorporar coisas que a gente viu e vivenciou nos Estados Unidos para a nossa realidade brasileira. Então, por que não adotar coisas que eu fiz nessa cadeira na cadeira da universidade? Então, foi uma coisa que eu me preocupei quando eu voltei, de que coisas melhorassem na minha universidade por causa da minha experiência. E qual que é a sua meta profissional agora a longo prazo? Então, sinceramente, eu quero muito fazer cirurgia plástica. Eu já estou bem decidido, assim, já estou muito em contato com a especialidade, extracurricularmente falando, assim, e muito em contato com o serviço da minha instituição. Então, a princípio, minha meta seria seguir o caminho para fazer residência para me tornar um cirurgião plástico, com o intuito de, no futuro, seguir a carreira acadêmica, me tornar professor, tentar encaixar na minha prática médica a possibilidade de realizar pesquisas. Finalizar as dicas finais para quem pretende ou está indo participar do programa. Não faça nada demais, assim. É uma balança, né? Pegue cadeiras que são boas, peguem cadeiras difíceis, estudem. Eu acho que ir bem nas cadeiras vai talvez ser a diferença depois para um estágio mediano ou muito bom no summer. Então eu acho assim, primeira coisa, para quem vai no fall, que é quando eu fui, vocês têm 2 semestres antes do summer. É tempo suficiente para deixar o inglês bem bom e para fazer coisas na universidade, como eu fiz os meus estágios observacionais. Coloquem isso, entendeu? Isso vai ajudar na hora de conseguir alguma coisa para o summer. Tiago, olha, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que vai motivar aí bastante gente. E sucesso para você. A gente está torcendo para você passar numa boa residência e conquistar seu sonho aí. Bah, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero que todo mundo tenha uma experiência tão boa quanto a minha no Ciências Sem Fronteiras. É muito legal e vale muito a pena. Para quem está em dúvida, vale a pena. Então tá, muito obrigada e galera, a gente se vê na próxima entrevista. Até mais.